Sérgio, você não tem essa moça que está com copo, que é bem no copo ali, bem na frente, né? E a Denise está entrando, a Denise. Ah, ela não pode entrar. Tá, dá um toque, dá um toque. É, não, ela não fica. Tem uma coisa. Poxa, não, mas ele vai ficar um pouco confortável pelo dele. Esse que ele preferiu falar. Tu chamas ele, que ele vai subir e tu vai escalar. Então tem que tentar subir. É. Ele vai falar enquanto ele está subindo. Isso, convidar se possível o novo. Aí ele vai esperar um pouquinho e vai falar. Vou tentar saber se ele quer que a gente mude alguma coisa. Ele vai ficar aqui comigo. Só avisa que eu tenho. Eu vou convidar ele que tem um textinho de introdução que ele vai. Ele pediu só para tirar a universidade técnica, que é a universidade onde eles estão. Pode começar? Não. Pode começar? Só avisar. Tá. Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade ao evento, assistiremos agora à Conferência Magna. Convidamos o conferencista, professor doutor Manuel Mira Godinho. O professor Manuel Mira Godinho é professor catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, no qual é membro da Unidade de Investigação em Complexidade e Economia. Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia em 1983, obteve doutorado pela Universidade de Sussex em 1995. É reconhecido pelos seus trabalhos nas áreas de inovação e patentes. Foi autor e coautor de vários relatórios e avaliações para Portugal e entidades estrangeiras, incluindo o Plano de Ação para Inovação em Portugal. Ouviremos agora o senhor Manuel Mira Godinho. Muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. É com muito gosto que eu estou na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Agradeço à organização do ENAPID o convite. Agradeço também à Academia da Propriedade Industrial
e também ao OMPI no Brasil, o escritório do OMPI no Brasil, que também deu apoio a esta minha vinda a este encontro. O título da apresentação que eu tenho, e eu agradeço que coloquem a apresentação visível. Temos aqui um pequeno problema técnico. Sim, sim, eu guardo um pouco. Ainda estão a entrar pessoas também. Vou aguardar o seu momentinho, a gente colocar a apresentação. Pedimos desculpas um pouquinho pelo professor. É um probleminha técnico, mas já vai ser resolvido. Se for necessário uma cópia da apresentação, tenho aqui. Agora, tem duas comandos. Uma cabeça de 9 e outra de 10 de agosto. Eu peço desculpa pelo atraso, eu garanto que eu preparei uma apresentação e, portanto, eu poderia começar a falar, mas como tenho uma apresentação com bastantes slides, acho preferível falar com os slides que eu preparei. Tem uma série de gráficos, informação estatística, tudo isso, e, portanto, acho melhor... Muito bem. Por favor, professor, nós pedimos desculpas e pode ficar à vontade. Muito bem. Portanto, vocês têm aqui o título da apresentação, Relações entre Ciência e Tecnologia e Propriedade Industrial no quadro das economias emergentes. Eu coloquei aqui economias emergentes, poderia ter colocado Brasil, mas achei que também que seria um pouco pretencioso da minha parte, sendo português, que ter uma apresentação no Brasil onde no título teria a palavra Brasil. E, portanto, coloquei economias emergentes e não Brasil, mas onde está economias emergentes, naturalmente pode-se ler Brasil, porque faz parte destas economias emergentes. Aqui neste slide tem também a minha identificação institucional, já foi feita a apresentação. Sou professor da Universidade de Lisboa, especificamente do Instituto Superior de Economia e Gestão na Universidade de Lisboa. O foco da minha apresentação é um foco de longo prazo. Eu vou olhar para a informação estatística, para dados estatísticos de várias décadas. E, concretamente, eu vou olhar para indicadores de produção científica e vou olhar para indicadores relacionados com as publicações científicas, por um lado,
E indicadores de produção tecnológica, vou olhar para patentes. E um pouco discutir as tendências de longo prazo nas economias emergentes nas quais o Brasil se integra, com um foco especial na temática das patentes. E esta discussão é feita tendo em vista a questão do catching up, aquilo que é designado em português por emparelhamento tecnológico, a capacidade das economias em desenvolvimento, e especificamente neste caso as economias emergentes, desenvolverem-se e alcançarem um nível de desenvolvimento económico e tecnológico similar às economias mais desenvolvidas. A minha apresentação está dividida nestes 7 pontos que nós temos aqui neste slide e, à medida que eu for avançando na apresentação, vai aparecer a vermelho o título da secção correspondente dentro da apresentação. Muito brevemente, de início, tenho a moldura conceitual da apresentação e o conceito de base que está subjacente à minha apresentação é um conceito que provavelmente muitos de vós já ouviram falar, Sistema Nacional de Inovação. O Sistema Nacional de Inovação é composto por uma diversidade de atores, por uma diversidade de entidades, de recursos, de fatores produtivos e todas estas entidades têm que interagir no processo de inovação. E este processo de interação é mediado pelas instituições existentes, sendo que essas instituições têm um caráter formal e um caráter informal. Basicamente, o que esta ideia, o que este conceito de Sistema Nacional de Inovação nos transmite é que o processo de inovação não é um processo linear, é um processo complexo em que existem múltiplos atores, múltiplas formas de interação e há este jogo entre os atores, os produtos que estes atores estão a realizar e as instituições, o quadro político, o quadro institucional em que o processo de inovação decorre. Portanto, é uma percepção um pouco mais complexa do processo de inovação. Passando ao segundo ponto da minha apresentação, desempenho científico. Eu estou a medir aqui desempenho científico com um único indicador, é o indicador das publicações científicas, as publicações académicas realizadas em jornais académicos e jornais com qualidade reconhecida internacionalmente, jornais que fazem parte de registros internacionais de publicações científicas. Nós temos aqui, assim, relativamente a esta publicação científica, os países com taxas de crescimento médias anuais mais elevadas nas últimas décadas. Para o período que vai de 1996 até 2014, nós temos aqui os países que, a nível mundial, apresentam um crescimento mais rápido em termos anuais da sua publicação científica. Vimos que a China, por exemplo, tem uma taxa de crescimento da ordem dos 35% ao ano e o Brasil é dos países também mais dinâmicos a este respeito, com um crescimento da sua publicação científica da ordem, está ali a ver, de 23%. Portugal é muito semelhante ao Brasil, 24%, portanto muito idêntico, sendo que a nível mundial nós vimos que a taxa de crescimento é 12%. Portanto, todos estes países que estão aqui assim têm taxas de crescimento acima da média mundial, com exceção da Argentina, que está praticamente ao nível da média mundial, e dentro dos países dos BRICS, a Rússia, um valor um pouco mais baixo. Nós temos aqui, precisamente para os BRICS, a tendência. Nós temos no eixo vertical o número anual de publicações científicas e no tal período entre 1994 e 1996 e 2014. E o que verificamos é que todas as economias emergentes, todos estes 5 BRICS, verificam neste período uma expansão das suas publicações científicas, mas claramente a China tem um crescimento mais rápido que todas as restantes economias que estão aqui presentes. Apenas o Brasil tem um crescimento também analogamente rápido, semelhante ao da China, mas nos últimos anos verificamos aqui alguma desaceleração, também no caso da China, mas ainda assim é notório que a China tem uma taxa de crescimento superior. Eu mostrei os números no slide anterior. Portanto, temos aqui uma dinâmica de longo prazo que eu designaria por virtuosa nas economias emergentes, em termos de publicação científica, virtuosa também no caso do Brasil. Este slide tem a mesma informação para o Brasil. O Brasil é o país que aparece aqui a verde, mas o contexto de comparação é diferente. É o contexto
ibero-americano. E temos os 2 países europeus da Ibero-América, a Espanha e Portugal, e, por outro lado, as outras grandes economias da Ibero-América, da América Latina, concretamente o México, a Argentina e o Chile. E verificamos que neste âmbito do espaço ibero-americano, os 2 países com melhor desempenho em termos de taxa de crescimento são precisamente o Brasil e Portugal. Têm uma evolução muito semelhante, como nós podemos ver, em termos de crescimento ao longo dos anos, o Brasil representado por esta linha verde e Portugal pela linha vermelha. A quebra no último ano é natural, é que as publicações científicas recenseadas no último ano não estão ainda completas e, portanto, é natural que estes números corrigidos daqui a um ano apresentem um valor um pouco superior e, portanto, não devemos preocupar com esta queda no último ano que aparece para todos os países que aparecem neste slide. Agora, temos aqui a informação vista de uma forma um pouco diferente daquela que eu vos apresentei até agora. Temos a informação para 3 países, temos o Brasil, temos a China e temos a Coreia do Sul. Já hoje de manhã se falou aqui da Coreia do Sul, o professor Guimarães falou da Coreia do Sul hoje de manhã, falou do Japão também, falou da China, e a informação que nós temos é o número de publicações científicas por bilhão de produto interno bruto. E, portanto, relativamente à riqueza que o país produz, qual é que é a propensão a publicar? E nós verificamos que a China tem uma evolução mais ou menos idêntica à Coreia do Sul e ao Brasil, mas a partir de determinado momento há aqui uma descolagem e, portanto, aumenta substancialmente a produtividade por bilhão de dólares do produto interno bruto. O Brasil, comparativamente à Coreia do Sul, tem uma evolução muito semelhante e podemos dizer que a eficiência em termos de produção científica no Brasil é bastante razoável, compara-se perfeitamente com um país como a Coreia do Sul, como se está a ver neste slide. Terceiro ponto da minha apresentação, desempenho tecnológico medido por empresas. E o que eu vou discutir aqui, muito brevemente, é a propensão a patentear, a propensão a pedir patentes e, eventualmente, depois a haver a concessão dessas patentes. Há uma literatura vasta que se tem ocupado deste problema da propensão a patentear e há literatura na ótica da propensão a patentear pelas empresas, por setores de atividade económica, por áreas tecnológicas, por regiões, por países e também alguma literatura que tem-se dedicado a explicar a propensão a patentear por parte das universidades. Eu não vos vou pedir, nem vou tentar ler o slide que aparece seguidamente. Ele tem a letra demasiado pequena, eu tenho a consciência disso, mas eu resumo muito brevemente os argumentos de cada uma destas subliteraturas da propensão a patentear. Para as empresas, para os setores, para as universidades, para as regiões e para os países. E refiro também os principais contributos, os principais trabalhos académicos que têm discutido e que têm analisado esta temática da propensão a patentear em cada uma destas perspectivas. Como a minha apresentação está fundamentalmente na ótica dos países, o que aparece na última coluna e na célula de baixo deste slide, eu amplio no slide seguinte, ou seja, quais são os grandes argumentos sobre as determinantes da propensão a patentear a nível nacional, o que é que leva a que os países patenteiem mais que outros países. Em primeiro lugar, naturalmente, o volume total de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Mas, também, importante, qual é que é o peso deste investimento em pesquisa e desenvolvimento relativamente ao produto interno bruto e, igualmente importante, o peso da pesquisa e desenvolvimento realizada por empresas relativamente ao volume total de pesquisa e desenvolvimento. Certamente que é também muitíssimo importante a estrutura produtiva de um país. Se um país tem uma especialização em setores de alta tecnologia, naturalmente tem uma propensão a patentear maior do que se tiver uma especialização em determinados setores, como, por exemplo, o turismo ou, porventura, a silvicultura. Portanto, de acordo com a especialização produtiva do país, vai variar a propensão a patentear. E, portanto, é natural que nem todos os países, mesmo países que estão no mesmo patamar de desenvolvimento económico, possam ter propensões a patentear bastante diferentes. A qualificação da população ativa, os níveis de instrução
e a qualificação real da população ativa, a quantidade e qualidade do conhecimento científico. Nós já vimos anteriormente os indicadores de produção científica, é certamente uma forma de avaliar a quantidade e qualidade do conhecimento científico e, certamente, igualmente importante, elementos culturais. A cultura empresarial, quais é que são as atitudes relativamente a empreendedorismo, relativamente à capacidade de assumir riscos nas atividades empresariais, quais as atitudes também e a cultura empresarial relativamente à criatividade ou a valores técnicos. E, finalmente, tenho um último elemento que tem a ver com a cultura de propriedade intelectual existente em cada país. Há países onde esta cultura é mais valorizada, há países onde esta cultura é menos valorizada. Certamente que este é um elemento influente na propensão a patentear. E há um aspecto que me parece muito importante também, que é a cultura técnica dos países. Digamos, se há ou não um love affair, se há uma paixão entre o país e atividades de caráter técnico. E claramente que nós vimos historicamente que há países onde os valores técnicos são mais acarinhados historicamente e países onde a relação com a tecnologia, com os valores técnicos, é menos acarinhada. Portanto, estes aspectos de natureza cultural e de natureza institucional são certamente tão importantes quanto o volume de PID que é gasta, ou o rácio de PID relativamente ao PIB, ou até, porventura, a especialização produtiva do país. Portanto, os aspectos de natureza cultural e institucional têm também um papel extremamente importante, determinando a propensão a patentear dos países. E nós vimos aqui informação para os mesmos 3 países que eu mostrei há pouco: a China, o Brasil e a Coreia do Sul. E este gráfico, concretamente, está-nos a dar informação sobre, não aqui assim, não sobre patentes, mas sobre marcas. E nós verificamos que o Brasil tem um desempenho bastante razoável quando nós aferimos o pedido de marcas por residentes por $1 bilhão de produto interno bruto. Verificamos que há aqui uma evolução dos pedidos de marcas no Brasil que é contínua ao longo do tempo, desde 1980 até 2015, e bastante semelhante com a Coreia do Sul. O Brasil é o país que aparece aqui a verde, a Coreia do Sul a azul. A China, até por volta de 2000, tem um desempenho mais ou menos idêntico, mas a partir de 2000 há aqui um salto do pedido de registro de marcas por parte de residentes na China no Instituto de Propriedade Industrial chinês, no CIPO. Portanto, verificamos que o Brasil tem um desempenho bastante razoável em termos de marcas, mas também neste caso a China destaca-se desde há cerca de 15 anos para cá. Agora, nós temos aqui uma história completamente diferente quando olhamos para pedidos de patentes, mais uma vez, medidos em pedidos de patentes por residentes no Office Nacional, no Instituto de Propriedade Industrial Nacional, mas medidos por $1 bilhão do PIB. E o que nós verificamos aqui é que a Coreia do Sul tem uma vantagem extremamente importante até 1995, um crescimento acelerado, e daí para cá há um crescimento menos acelerado, mais moderado, por parte da Coreia do Sul, pedidos por residentes no Office Nacional, no Instituto de Propriedade Industrial da Coreia do Sul. E que a China, a partir de 2000, também descola a curva com um crescimento exponencial, atingindo, para os dados mais recentes, um valor muito idêntico à Coreia do Sul, inclusive supera a Coreia do Sul para o ano mais recente para o qual temos dados, que é o ano de 2013. Creio que é o ano de 2013, que é o ano mais recente que eu tenho dados de pedidos de patentes por residentes. Relativamente ao Brasil, nós vimos que a história é menos positiva e o número de pedidos de patentes por residentes, dividido por $1 bilhão do PIB, mantém-se praticamente constante ao longo do tempo. Portanto, nós vimos uma história virtuosa nas publicações científicas, embora naturalmente com a China a ter um desempenho melhor. Vimos uma história bastante razoável na área das marcas e na área das patentes nós verificamos que não há uma melhoria da eficiência relativa ao longo do tempo. Naturalmente que há um aumento do volume de pedido de patentes por parte de residentes no Brasil, mas esse volume é acompanhado praticamente ao mesmo ritmo pelo crescimento do produto interno bruto. E, portanto, eu diria que em termos de eficiência
em termos de produtividade, não há uma melhoria do desempenho, e este é um dado que me parece bastante preocupante. Agora, vale a pena nós olharmos para a questão dos pedidos de patentes numa ótica ligeiramente distinta da anterior. É ver não os pedidos de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial de cada um dos países que estamos a analisar, mas num país terceiro. Podíamos ter aqui, assim, um país europeu, podíamos ter o Japão, mas eu escolhi os Estados Unidos. Os Estados Unidos normalmente é tomado como referência por se considerar que é o mercado tecnologicamente mais dinâmico à escala do planeta e que qualquer empresa, qualquer entidade que tenha uma patente verdadeiramente competitiva em termos tecnológicos vai querer protegê-la no mercado dos Estados Unidos. E o que nós verificamos aqui para os mesmos 3 países é que a Coreia do Sul tem um número de pedidos de patentes nos Estados Unidos que cresce continuamente neste período que nós estamos a analisar, que é o período de 1994 a 2013, e a China está a verificar uma melhoria, está a verificar, digamos que, uma descolagem lenta. Ainda de maneira nenhuma estes números se aproximam com aqueles pedidos que nós verificamos que existem internamente na própria China, mas o Brasil, tal como para a situação dentro do próprio Brasil, quando nós estamos a olhar para os pedidos de patentes provenientes do Brasil nos Estados Unidos, no USPTO, no United States Patent and Trademark Office, verificamos que há uma distância enorme face à Coreia do Sul e face, igualmente, à tendência da China, que é uma tendência de crescimento. Eu antecipo que, nos próximos anos, nós iremos verificar um crescimento exponencial dos pedidos de patentes da China nos Estados Unidos e, relativamente ao Brasil, eu gostaria de poder fazer uma afirmação idêntica, mas não estou certo que tal vai acontecer. E, portanto, nós temos aqui um quadro que é claramente dicotómico, uma realidade que é a produção de conhecimento científico por parte do Brasil tem aumentado significativamente nas últimas décadas e, em termos de produção de conhecimento tecnológico medido por pedidos de patentes, não há uma tendência similar. Nós podemos avançar com muitos argumentos sobre este assunto, podemos dizer que no Brasil não há uma procura de patentes, embora exista inovação tecnológica relevante, há conhecimentos técnicos relevantes, mas este é um indicador sobre o qual existe algum consenso a nível mundial. E, portanto, eu diria que, havendo uma melhoria significativa, muito perceptível, de avanço no conhecimento científico, o mesmo não se está a verificar em termos de conhecimento tecnológico. Nós sabemos que há alguma relação entre conhecimento tecnológico e conhecimento científico, não é uma relação linear, há que procurar uma relação harmoniosa entre o conhecimento científico e o conhecimento tecnológico, de outra forma, uma relação harmoniosa entre as universidades ou o mundo académico, por um lado, e o mundo das empresas e das aplicações, por outro lado, mas essa relação, no caso do Brasil, penso que no essencial ainda se está por verificar. E claramente que, havendo este enorme potencial que foi adquirido em termos científicos, faz todo sentido procurar melhores vias para explorar esse potencial científico que foi criado, essa capacidade científica que o país adquiriu ao longo das últimas décadas. Eu tenho aqui mais alguns gráficos que gostaria de mostrar, e este gráfico tem informação para vários países. Os países estão aqui indicados em baixo, pela mesma ordem das bolas vermelhas que aparecem no gráfico. A China é o país mais à direita, e aparece aqui o Chile, Portugal, Singapura, Malásia, Tailândia, África do Sul, Argentina, Rússia, México, Espanha, Coreia, Brasil, Índia e China. E no eixo vertical nós temos os valores do produto interno bruto, medido em logaritmos, e as publicações científicas. E o que nós verificamos é que o Brasil, que é o país que está aqui indicado com esta seta, se comporta em termos de publicações científicas por bilhão de dólares de produto interno bruto, digamos que na norma internacional. O desempenho do Brasil nesta matéria é um desempenho francamente bom. Não só há uma tendência de crescimento no longo prazo, uma taxa de crescimento acima de 20% ao ano, que é verdadeiramente notável, como a eficiência relativa nesta matéria está ao nível da norma mundial, aliás, ligeiramente acima da norma mundial, que é representada por esta linha azul a tracejar.
Quando olhamos para o mesmo tipo de informação em termos de patenteamento, e eu não queria apagar a apresentação, queria apenas passar para o slide seguinte, nós verificamos que há uma maior dispersão dos países, em torno de uma reta que representa a norma internacional. Os países são exatamente os mesmos e estão pela mesma ordem, que é a ordem de grandeza do produto interno bruto. O Brasil é o terceiro maior país em termos de produto interno bruto, portanto já estão a ver que o Brasil é este país que aparece aqui, assim, aliás. E o que nós detectamos é que a eficiência do Brasil na produção de patentes é bastante menor do que a norma mundial. Portanto, mais uma vez, reafirmado aquilo que eu já tinha transmitido, um desempenho bastante bom em termos de publicação científica, o indicador dinâmico de crescimento é muito bom, o indicador mais estático de desempenho relativo é também bom, está na norma mundial. Relativamente a patentes, a situação é efetivamente menos boa. Portanto, há aqui um problema que não é exclusivo do Brasil, temos outros países com situação análoga ou ainda pior do que o Brasil, por exemplo, o México, que aparece aqui numa situação ainda menos boa que o Brasil. Eu vou passar ao ponto seguinte, relações ciência e tecnologia, para tentar discutir um pouco mais o que é que pode ser feito nesta frente de relacionar conhecimento científico com conhecimento tecnológico, o potencial que foi adquirido na ciência, com a capacidade de aplicação, de exploração económica desses conhecimentos científicos. Nós sabemos que a ciência pode dar múltiplos contributos em termos de desenvolvimento económico. Logo à partida, o contributo mais importante é o contributo indireto. É através da capacitação das instituições educativas, da capacitação das universidades, é adquirida uma capacidade de formar mais e melhores quadros, quadros mais competentes, com mais aptidões, com mais competências práticas para trabalharem na vida ativa. E, portanto, este mecanismo indireto é extraordinariamente importante e eu penso que o Brasil ter tido um desempenho tão bom nas últimas décadas no domínio da ciência, de acumular uma capacidade científica, isso vai necessariamente refletir-se, está já a refletir-se, estou seguro disso, na capacidade de treinar profissionais competentes nas suas universidades. E esta via, eu penso que é aquela que no longo prazo tem mais efeitos e que vai gerar efeitos virtuosos. Agora, para além do relacionamento indireto, há a possibilidade também de existirem relacionamentos mais diretos entre ciência e tecnologia. E isto ocorre quando, por exemplo, existem projetos em parceria entre universidades e empresas, quando há redes em que universidades e outras entidades académicas interagem com instituições mais próximas do sistema produtivo e com as empresas propriamente ditas. Mas para além desta parceria direta que se concretiza em redes e projetos, há uma outra via que é igualmente importante e que eu penso que é relevante neste fórum, neste encontro em que todos nós nos encontramos, que é a via do patenteamento académico. A capacidade das universidades materializarem algum do conhecimento que geram em patentes, em conhecimento potencialmente útil em termos económicos. Eu diria que a patente ainda não reflete de maneira nenhuma uma concretização económica, mas claramente que ela tem uma potencialidade económica. Ela pode ser explorada em termos económicos. Agora, a questão do relacionamento direto que é possível ser feita entre as universidades e as empresas, entre a ciência e a tecnologia, ela depende naturalmente das universidades, depende das atitudes prevalecentes no mundo académico, mas depende também, e é muito, da capacidade do lado empresarial, do lado da demanda, de suscitar demandas à universidade. Definir agendas de investigação, agendas de pesquisa do que é que pretende do lado das universidades. E, portanto, normalmente quando se fala de relação universidade-empresa, quando ela é ténue, quando ela é escassa, tipicamente atribui-se a responsabilidade à universidade. Não é por eu ser professor universitário que assumo esta posição, eu entendo que nesta circunstância, como em muitas outras, existem dois lados. Há o lado da oferta de conhecimento, há o lado da demanda do conhecimento. E se a relação não é mais intensa, há naturalmente problemas do lado da oferta, mas seguramente também podem existir problemas do lado da demanda. E, portanto,
é necessário, para que exista uma demanda dinâmica de conhecimento produzido nas universidades que seja potencialmente aplicável, há a necessidade das empresas saberem formular essas demandas e saberem definir agendas de pesquisa para as universidades. E, portanto, eu penso que aqui pode ser um dos problemas que nós detectamos, pelo menos no caso português, que em muitos aspectos tem semelhanças com o caso brasileiro, um excelente desempenho na vertente científica, um desempenho menos bom na vertente tecnológica. Eu penso que muito provavelmente há circunstâncias aqui que são muito similares entre os nossos dois países. Eu vou referir aqui brevemente os resultados de alguns estudos. Um estudo de 2015, bastante recente, de dois autores, Schiller e Lee, e precisamente eles debruçam-se sobre este relacionamento entre universidades e empresas. E o que eles detectam no caso de 5 economias da Ásia, do Extremo Oriente, que eles analisaram, e essas economias são a Coreia do Sul, a Tailândia, a Malásia, a Índia e a China, é que nas fases iniciais de catch-up, isto é, o tal processo de tentativa de emparelhamento, de convergência com as economias mais desenvolvidas, as relações entre universidade e indústria são tenues. E, à medida que os países se vão desenvolvendo e aproximando do limiar das economias mais desenvolvidas, esses relacionamentos vão naturalmente intensificando. Agora, mesmo quando os relacionamentos são mais ténues, eles creem que esses relacionamentos são muito importantes por criarem hábitos de convivência, normas de conduta e, de alguma forma, rotinas acerca de como estabelecer boas relações entre a universidade e a indústria, entre o mundo académico e o mundo das empresas. Eu tenho aqui um outro estudo, também de um dos dois autores do estudo anterior, que é o Kim Lee, neste caso é Kim and Lee, são os dois autores deste estudo, e é um estudo muitíssimo interessante que compara países asiáticos com os países da América Latina. E a conclusão deste estudo é extremamente fria. A conclusão é que, basicamente, os países da América Latina investiram no desenvolvimento científico de uma forma totalmente separada, ou em grande parte separada, das necessidades económicas. Enquanto que os países da Ásia, particularmente países como a Coreia do Sul e como Taiwan, investiram em algum desenvolvimento científico, mas fundamentalmente concentraram os seus esforços no desenvolvimento tecnológico. E, portanto, há aqui assim uma dinâmica entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento científico. Um dos aspectos que eles referem é a presença de empresas transnacionais. E o facto de existirem empresas transnacionais em países da América Latina leva a que as próprias empresas residentes, as próprias empresas domésticas, não desenvolvam esforços para a concepção de novos produtos, para desenvolver as suas próprias tecnologias. Porque quando têm alguma necessidade de um insumo mais complexo, recorrem às empresas transnacionais que estão nos seus territórios. E, portanto, eles equacionam aqui questões que têm a ver com política de ciência, com política de inovação, com política industrial e política de investimento direto estrangeiro. E, portanto, comparam as opções que foram feitas nas décadas passadas por países como a Coreia do Sul e Taiwan e países como o México, a Argentina e o Brasil. E, portanto, neste trabalho, eles são extremamente frios na análise que fazem, eu diria que são mesmo negativos, e de alguma forma criticam como gratuito o desenvolvimento científico que se verificou na América Latina. Eu não partilho dessa opinião. Como eu disse, eu creio que o desenvolvimento que houve tem características virtuosas e ele tem uma capacidade de potenciar o tal mecanismo indireto que eu referi há pouco, que é o mecanismo da formação, do treinamento de profissionais. E, portanto, eu não diria que foi um esforço gratuito, mas claramente que não foi correspondido do lado do desenvolvimento tecnológico por um esforço análogo. Eu agora tenho aqui, muito brevemente, referência a uns resultados de um estudo de uma pessoa que está aqui na plateia, que é a Keliane Silva, que foi minha aluna de mestrado em Lisboa, e com quem eu fiz um trabalho, que estão aqui alguns resultados. Este trabalho tem sido desenvolvido com mais alguns colegas, o professor Alexandre Vasconcelos, designadamente também, e com colegas da Universidade Federal de Alagoas. E este trabalho pretendeu realizar um levantamento das patentes académicas
pedidas no Brasil ao longo dos últimos anos. Concretamente, o período de análise é o período de 2002 a 2012 e a análise foi feita para pedidos na via PCT, os chamados pedidos internacionais de patente, Patent Cooperation Treaty. E fomos construir uma base de dados em que se contabilizaram todos os pedidos com prioridade do Brasil neste período entre 2002 e 2012. E verificou-se que existiam, no total, cerca de 600 pedidos, estão aqui, é a soma 372 mais 233, perdão, não, o total é são cerca de 3 mil pedidos, eu não tenho aqui o valor total, mas verificou-se que existiam cerca de 600 pedidos de patente académica. Qual é que é a novidade deste trabalho? É que anteriormente, trabalhos análogos que foram feitos, contabilizaram apenas as chamadas patentes universitárias, isto é, patentes onde o titular da patente é uma universidade. E nós aqui seguimos um caminho diferente. Para além de contabilizarmos as patentes universitárias, onde o titular é uma universidade brasileira, nós vamos também ver outros pedidos de patente PCT, onde, entre os inventores, existem pessoas, pesquisadores, que trabalham em universidades brasileiras. E isto foi feito comparando os nomes dos inventores nos pedidos via PCT com os nomes do registro da base de dados LATES, portanto, de todos os pesquisadores registados no Brasil. E, portanto, conseguimos identificar que existiam, no total, 233 patentes que, sendo académicas, são patentes não universitárias porque não pertencem a universidades. São patentes que pertencem ou aos próprios pesquisadores enquanto inventores independentes, ou, porventura, a outras entidades, porventura empresas, onde estes pesquisadores participaram também no desenvolvimento da tecnologia que levou ao pedido desta patente. E, portanto, isto leva-nos a um universo de patentes académicas no Brasil bastante superior àquele que tinha sido anteriormente identificado. Anteriormente havia uma identificação de patentes correspondentes a estas 372 e nós identificamos agora mais 233 pedidos que têm ligação com o mundo académico pelo facto de haver inventores ligados às universidades. Ora, estes 372 mais 233 correspondem aproximadamente a 20% do total de pedidos PCT realizados com prioridade Brasil. Isto é extremamente significativo, tendo em conta que noutros países, nos Estados Unidos, em países europeus, tipicamente o percentual de pedidos de origem académica no total de pedidos de patentes é da ordem de 5%. E, portanto, indica que, apesar do número total de patentes no Brasil ser ainda relativamente baixo, do número de pedidos de patentes medido por bilhão de dólares ser baixo, há aqui um grupo de patentes que tem proveniência no mundo académico, que tem proveniência nas universidades e noutras entidades académicas. E, portanto, o potencial científico que o país acumulou ao longo das últimas décadas está a manifestar-se nestas patentes académicas. É certamente relevante perguntar, e eu voltarei no final da minha apresentação, dentro de breves minutos, esta pergunta, como explorar este potencial que está a ser criado. Como ampliar este potencial, por um lado, e como o explorar, por outro lado. Antes disso, tenho aqui brevemente um ponto sobre políticas de propriedade industrial e sobre proteção. Ora, há um debate muitíssimo grande se um país como o Brasil deve seguir políticas estritas de propriedade industrial. Nós hoje de manhã tivemos aqui na sala a posse do novo presidente do INPI. Ele fez como que uma declaração de amor pela propriedade industrial e pelo respeito dos direitos de propriedade intelectual em termos gerais, mas nós sabemos que no Brasil há um debate extremamente significativo sobre as políticas de propriedade intelectual. E se o país deve seguir uma linha mais dura ou menos dura em termos de políticas de propriedade intelectual. O que eu vos posso transmitir a este respeito é que se nós temos uma maior intensidade de proteção, isso a partir irá estimular mais inovação. Mas, de alguma forma, restringe a difusão. Se a intensidade de proteção é menor, nós vamos ter mais difusão e menos inovação. Estas duas ideias que eu vos transmiti estão expressas neste gráfico, onde nós temos a intensidade de proteção medida no eixo horizontal,
A intensidade de proteção é medida neste eixo e, quando a intensidade de proteção aumenta, os custos de não difusão aumentam. Nós sabemos que se um medicamento está protegido por uma patente forte, ele tem um preço mais elevado e tem um volume de vendas menor. Portanto, a difusão é menor. Portanto, há um custo para a sociedade que nós medimos como custo de não difusão. Mas, ao mesmo tempo que aumenta a intensidade de proteção, nós temos os custos de não difusão a aumentar, mas os custos de não inovação diminuem. E quanto menor a intensidade de proteção, os custos de não inovação vão aumentar. Portanto, o que este gráfico sugere, e é o que aparece no slide seguinte, é que nós temos um custo social que é o somatório dos outros dois custos que eu apresentei no slide anterior. Se nós somarmos verticalmente os custos de não inovação e os custos de não difusão, obtemos a curva mais espessa que reflete o custo social. E, como economista, vou procurar minimizar o custo social. Naturalmente que o ponto de mínimo de custo social é este ponto onde as duas curvas se intersetam e dá-nos a intensidade ótima de proteção. Isto sugere que é possível as políticas de propriedade industrial e, genericamente, de propriedade intelectual de cada país, de procurarem qual é que é a intensidade de proteção ótima. O que nós sabemos é que se estamos num país muito inovador, certamente que vamos querer puxar a intensidade de proteção para a direita. Se estamos num país pouco inovador, onde a difusão é mais importante do que a inovação, vamos querer puxar a intensidade de proteção para a esquerda. Isto significa que diferentes países têm diferentes medidas em termos de intensidade de proteção. Não há uma política única ótima para todos os países. Certamente que se o Brasil se considera como um país onde quer que prevaleça a difusão, vai querer puxar a intensidade de proteção para a esquerda. Se vai querer ser um país mais inovador, estimulando mais a inovação, favorecendo os inovadores, vai ter que puxar a intensidade de proteção mais para a direita. O que eu vos posso dizer também é que, para além de existirem diferentes intensidades de proteção ótimas para diferentes países, também para diferentes setores de atividade económica existem diferentes intensidades de proteção ótimas. Por exemplo, a intensidade de proteção ótima para o setor farmacêutico seguramente que é diferente do setor aeronáutico ou de outro setor qualquer de atividade económica. E, portanto, temos aqui um problema complexo que é os policymakers, os decisores políticos, os agentes que definem a política de propriedade industrial, definirem qual é que é a intensidade ótima de proteção para o país respectivo, tendo em conta a estrutura produtiva, a estrutura sectorial de atividades económicas que o país tem. Dito isto, estou em condições de avançar para os meus últimos slides, que têm a ver com implicações, conclusões possíveis da minha apresentação. Nós vimos as dinâmicas de longo prazo. Eu concentrei-me um pouco nas economias emergentes, nos BRICS, mas comparei fundamentalmente o Brasil com a China e com a Coreia do Sul. E nós verificamos que, no caso da Coreia do Sul, houve, em primeiro lugar, um desenvolvimento tecnológico e, apenas mais recentemente, tem havido um desenvolvimento científico para suportar novos desenvolvimentos tecnológicos. Vimos também a trajetória da China, que é fantástica a vários títulos, é verdadeiramente impressionante a vários títulos, e vimos a situação do Brasil de desenvolvimento científico virtuoso ao longo das últimas décadas, mas uma situação de desenvolvimento tecnológico claramente menos boa. Uma situação razoável também nas marcas, quando nós avaliamos o indicador de pedidos de marcas por residentes, registro de marcas, também nesse domínio há um desempenho bom do Brasil, mas claramente que no domínio da tecnologia temos uma situação menos boa, como nós vimos. Há aqui todo um conjunto de questões que nós poderemos, porventura, ainda debater, se tivermos alguns minutos depois, no final da minha apresentação, mas que tem a ver com esta capacidade do Brasil fazer uma transição de economia emergente apenas para uma economia progressivamente mais desenvolvida, mais próxima das economias mais desenvolvidas à escala planetária. E, portanto, nós vimos que países como a Coreia do Sul, como Taiwan, fizeram esse tipo de desenvolvimento num espaço muito curto de algumas décadas, no final do século XX, início do século XXI. Vimos que a China também está com uma dinâmica extraordinária
de crescimento científico e de crescimento tecnológico simultaneamente e diagnosticamos a situação no Brasil sobre esta matéria. O grande desafio, em meu entender, do lado do Brasil, neste momento, tem a ver com a capacidade de transformar o potencial científico que foi criado, o conhecimento científico que tem vindo a ser acumulado, esta verdadeira riqueza que o país tem, em desenvolvimento tecnológico, em materialização económica, exploração de conhecimento para fins economicamente úteis. A este respeito, eu penso que as patentes académicas que o país tem, e este é o meu último slide, precisamente, as patentes académicas que o país tem indiciam que há aqui um fenómeno relativamente novo, com cerca de uma década, pouco mais de uma década. Há todo um conjunto de atores ao nível das universidades, há uma rede de agentes que atua neste domínio e que pode tentar transformar este novo acontecimento em algo que é particularmente útil do ponto de vista da exploração económica do conhecimento desenvolvido nas universidades. Nós verificamos que nas últimas décadas o conhecimento científico do Brasil não foi acompanhado por um desenvolvimento tecnológico, mas a minha percepção também é que, à medida que as economias em todo o mundo se vão especializando em setores cada vez mais próximos do conhecimento científico, o conhecimento científico se torna mais importante para o desenvolvimento económico. E, portanto, há aqui uma capacidade de emparelhar o conhecimento científico com novos desenvolvimentos tecnológicos, com novas tecnologias, com novos produtos na área da saúde, nas áreas da biotecnologia, na área do ambiente, onde todo o potencial científico que foi criado vai ter possibilidades de aplicação. E, portanto, o patenteamento académico a este respeito pode jogar um papel muitíssimo importante, ter um papel muitíssimo importante. Portanto, um conjunto de questões que eu tenho aqui no final é se as patentes académicas que nós estamos a ter no Brasil são uma situação que podemos categorizar como subprodução ou sobreprodução de patentes académicas, isto é, pode-se aumentar mais e elas podem vir a ser utilizadas de forma útil. Será que estas patentes académicas que estão a ser pedidas estão efetivamente a ser utilizadas? Eu penso que temos aqui uma agenda de pesquisa para os próximos anos sobre esta matéria. Quem é que está a utilizar estas patentes que estão a ser pedidas por universidades e pesquisadores académicos? São empresas brasileiras ou empresas estrangeiras que estão a utilizar essas patentes? São empresas que já existem há bastantes anos em atuação ou são novas empresas elas próprias com origem nas universidades? E, finalmente, que proveitos económicos é que estas patentes estão a gerar e por quem e como é que eles estão a ser distribuídos? Portanto, eu penso que há aqui uma agenda de pesquisa para os próximos anos que vai ter que ser desenvolvida sobre estas matérias e o mundo académico e eventos como este podem dar, em meu entender, um contributo muito útil para conseguir materializar o tal potencial científico que o Brasil criou em termos de capacidade tecnológica e desenvolvimento económico. Penso que é esse o objetivo. Obrigado. Agradecemos a participação do professor Dr. Manuel Mira Godinho e gostaríamos de dizer que nós vamos fazer agora um coffee break de 15 minutos e depois retornaremos com a mesa redonda, com a próxima mesa redonda. Nesse sentido, aquelas pessoas que quiserem poderão bater um papinho com o professor durante o coffee break. A gente aguarda vocês aqui a 15 minutos. Obrigada. Gostaria de informar também que durante o coffee break, que vocês prestigiassem o lançamento do livro Do Protecionismo ao Novo Desenvolvimentismo, a Indústria Farmoquímica Brasileira, que vai estar ocorrendo aqui no hall de entrada. Muito obrigada. Tranquilo. É porque eu nem estava vendo que eu estava achando que era o nome da mesa redonda.
certo. Pode ser copiado. Ah, tá certo. Só um momentinho que eu vou me informar. Carlos,